Então a igreja se coloca em pé e abre lá o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 15, versículo 21. E constrangeram um certo Simão, Cireneu, pai de Alexandre, e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, aqui levassem a cruz. Amém? Curva tua cabeça um momento. Senhor Deus, mais uma noite, papai, nós estamos diante da tua presença, te exaltando, te glorificando, te bendizendo por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Paizinho, nós mais uma vez reconhecemos, Senhor, que sem ti nós não somos nada, absolutamente nada. Somos totalmente dependentes da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia, da tua unção e do teu favor sobre as nossas vidas. Então, papai, tu, Espírito Santo, conhece cada vida que aqui entrou, cada coração, cada vida, papai, que o Senhor tem chamado para este ministério, para esta obra. Então, Espírito Santo, esta palavra, a qual eu tenho certeza que o Senhor colocou no meu coração, e eu tenho certeza, Espírito Santo, que o Senhor falará com aquelas pessoas que estão dispostas, Pai, a ouvir a tua voz, a ouvir a tua mensagem, mas não serem apenas ouvintes, mas, Senhor amado, pessoas que ouvem, obedecem e praticam a tua palavra, põem em ação aquilo que estão aprendendo. Então fala com a tua igreja, porque o Senhor já falou comigo lá em casa, Senhor. Então eu te peço, fala, Pai, no profundo dos corações que aqui estão. Eu repreendo em nome do Senhor toda ação contrária, toda ação maligna, todo levante do inimigo, toda distração, toda palavra de murmuração, Senhor, seja repreendida em nome de Jesus. Que somente o teu Espírito Santo tenha legalidade e poder de agir nessas mentes, nestes corações, papai, através da tua palavra que é santa, que é eficaz, que é pura, Senhor, que é uma espada, Deus querido, a única que é capaz, Senhor amado, de penetrar, Senhor, na divisão da alma e do espírito. Então, Deus querido, aonde a medicina não alcança, aonde os psicólogos não conseguem chegar, aonde, papai, oh Deus querido, os psiquiatras jamais chegarão, a tua palavra, Senhor, ela é eficaz, ela é poderosa, Pai. Oh Deus querido, vem, Senhor amado, vem com tua unção, Senhor, e com a tua palavra, traz, Senhor, o conhecimento, traz o convencimento, Espírito Santo, porque sou o Senhor que pode convencer, papai, o homem da justiça e do juízo. Oh Espírito Santo, que o teu nome, Senhor Jesus, mais uma vez seja exaltado, porque sem ti não tem sentido. Se o Senhor Jesus não estiver presente neste lugar, nada faz sentido. O Senhor é a nossa razão. O Senhor, como foi lido no início deste culto, o Senhor é a pedra. Ah, Senhor amado, a pedra que foi desprezada, a pedra angular, a pedra de esquina, que foi desprezada pelos construtores, que foi desprezada, Pai. Mas, Senhor, nós estamos aqui, papai, porque sabemos que essa pedra que foi rejeitada, Pai, é ela que nos traz sustento. É ela, papai, é a tua palavra que nos traz, Senhor, desde os ensinos elementares, Senhor, iniciais da tua palavra. Nós aprendemos através deles, papai, e vamos crescendo, Senhor, na tua palavra, até, Senhor, adquirimos uma estatura de varão perfeito, que é que a tua palavra nos ensina a buscar essa estatura, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. O cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo, ao qual olharia para trás e ficaria feliz com o seu trabalho, com o seu sacrifício. Então, Deus querido, quando o Senhor olhar para nossas vidas, o Senhor possa se alegrar com o resultado do teu trabalho, com o resultado do teu sacrifício, que o Senhor possa olhar para nós e dizer: valeu a pena,
você é o sacrifício. Hoje você é o sacrifício. Se apresente diante dele e diga: eu quero carregar a minha cruz. Eu quero carregar a minha cruz. Eu sou o sacrifício. Eu sou a oferta. Como diz em Isaías 53:11. Ele verá o seu trabalho e se alegrará. Ele verá o seu sacrifício e se alegrará. Valeu a pena. Valeu a pena. Ele não quer que você passe por aqui como uma pessoa que não marca a história, que não vai ser lembrada. Ele quer que você marque a tua história. Esses poucos anos que você tem sobre a face da terra, o que a tua descendência contará sobre você. Algum livro registrará o teu nome. O potencial que Deus te deu será registrado em algum CD, em algum livro, em alguma gravação de uma pregação. O que você vai deixar para as futuras gerações? Eu pergunto para você essa noite: o que você tem plantado para que as gerações futuras venham colher? Oh Espírito Santo, vem Senhor, vem, manifesta a tua presença neste lugar. Vem Senhor, Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que lava as suas vestes, que te purifica e faz você ser mais que vencedor. Oh Espírito Santo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Então nós lemos em Marcos 15:21 a palavra do Senhor. E nós poderíamos até, se você prestar atenção ali no que diz o Marcos, na verdade, querido, se você for procurar nos evangelhos ali, essa palavra do Simão Sirineu, ela está registrada no evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Em João não está. Lá na crucificação, João não fala do Simão Sirineu. E daí eu fiquei pensando, eu escolhi Marcos porque entre Mateus, Marcos e Lucas, porque Marcos é o único que fala de Alexandre Rufo. E o final dessa mensagem que o Senhor me deu, eu tenho que falar de Alexandre Rufo, né? Então por isso que eu escolhi em Marcos. Talvez porque será, Simara, que o Marcos falou nessa passagem de Alexandre Rufo e Mateus e Lucas não? Marcos, para quem não sabe, ele não foi um discípulo dos 12, né? Tem gente que às vezes sem perceber pensa Marcos foi, não. Marcos era o moço de Pedro, assim como Lucas era o moço do apóstolo Paulo, assim como o Eliseu era o moço do profeta Elias, amém? Então era como se fosse um discípulo deles, um secretário deles, que estava ali o tempo todo auxiliando e aprendendo com eles, porque queria substituir, queria ser igual, amém? E o Lucas, ele nem poderia, o Lucas na verdade um médico, uma pessoa culta, ele foi atrás de muitas informações para escrever, né, o evangelho de Lucas e Atos,
de muitas informações. Só que nessa presente ocasião aqui, Lucas não estava, porque ele nasceu 3 anos depois de Jesus. Então Lucas não, assim como Paulo não teve contato, não conviveu com Jesus, Lucas também. Mas Lucas, talvez, eu gosto muito dos 4 evangelhos, eu prefiro Lucas, porque eu acho ele mais rico em detalhes. Justamente talvez porque ele teve que correr atrás de algumas informações para passar para o tal do Teófilo, como eu já falei aqui um dia, né? Então ele estava ganhando para isso também, porque para você correr atrás de informações, você precisa de tempo, de viagens. Então, por que Teófilo tinha pedido para ele? Mas Marcos foi mais detalhista, né? Então ele falou sobre os filhos do tal do Cirineu, e por isso eu escolhi, né, através do Espírito Santo, tenho certeza, aqui em Marcos, onde nós estamos falando agora. E o que acontece? Para quem viu a mensaginha que eu mandei lá, eu escolhi entre todas as fotos lá as imagens lá do Google Imagens, eu escolhi aquela, porque tem Jesus carregando a cruz, e Cirineu foi a única foto lá que eu achei um homem moreno, né? Cirineu, porque até em filmes, a maioria das vezes é um homem branco, mas era um homem moreno. Você já vai entender lá pra frente porque, como que você pode afirmar isso? Mas era um homem moreno, sim. Então eu escolhi aquela foto por isso. E essa passagem que nós lemos aqui, queridos, ela é uma continuidade, né? A crucificação de Jesus, ela é uma continuidade do que já vinha acontecendo, né? Jesus foi apresentado lá ao Sinédrio, aos principais dos sacerdotes, e eles levaram. Senhor Jesus pode falar assim: por que você está trazendo essa palavra hoje? Não é Santa Ceia e nem culto de Páscoa. Eu estou trazendo essa palavra hoje, queridos, porque o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu tenho certeza que vai falar ao teu coração essa noite. Eu não vou entrar em detalhes da morte de Jesus, mas eu preciso falar algumas coisas para você entender onde que a gente quer chegar. E ele foi apresentado, Jesus foi levado a Pilatos, né, para ser julgado por Pilatos, que era o governador. E o que acontece? Ele chegando lá, né, depois de ter passado pelo Sinédrio, a autoridade lá, os principais, os sacerdotes, levaram ele para Pilatos. E Pilatos, qual que era a condenação de Jesus? Por que Jesus estava sendo condenado? Ele operou milagres por 3 anos. Por que só agora? Né? Porque Jesus declarou que ele era o rei dos judeus, como eu escrevi aqui, né? Yeshua et Nazaré Melech Yudim, que significa o rei dos judeus. Então qual que era a condenação? Por que ele estava diante de Pilatos para ser condenado, Simara? Porque ele era o rei dos judeus. Essa era a condenação de Jesus, a qual ele levou uma plaquinha com essa frase que eu acabei de ler para vocês. O condenado tinha que levar uma placa declarando qual que era a condenação dele. E essa frase estava escrita lá, a condenação de Jesus. E o que Pilatos fala para Jesus lá em Marcos 15, 2? E Pilatos lhe perguntou: tu és rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. Jesus sempre era muito esperto, né? Ele sempre respondia a resposta fazendo uma outra pergunta, né? Então é maravilhoso isso. Isso é coisa de gente inteligente. Tipo, a pessoa faz uma pergunta para você e você responde fazendo outra pergunta. Isso é coisa de gente muito inteligente, né? Então ele colocou na boca de Pilatos a resposta. Você está dizendo que eu sou rei dos judeus, né? E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam de ti, né? Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Como é que pode, né? Esse homem calado, e quando me responde, não responde querendo dizer que eu tô falando que ele é rei dos judeus. É eu que estou falando, não é eu que estou falando, mas Jesus conseguiu contornar a situação, pondo uma situação ali como se Pilatos estivesse afirmando que ele era o rei dos judeus. Toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Amém? Que o nosso Senhor Jesus é o rei dos judeus, né? E eles exigiram, era uma tradição do povo judeu, queridos. Todo ano, né, que era comemorado a Páscoa no mês de Rabi, março e abril, dia 14, especificamente falando, todo ano
era tradição que o povo judeu poderia pedir que no dia da Páscoa, da celebração da Páscoa, fosse solto alguém que estava preso, pudesse encontrar a liberdade naquele dia, fosse quem fosse. Ah, Silmara, mas um ladrão, um assassino, não importa o que a pessoa fez, poderia ser solto qualquer pessoa. Isso a palavra do Senhor nos fala. E o que aconteceu? Induzidos, a multidão induzida pelos principais dos sacerdotes, eles pediram Barrabás. Quem era Barrabás, Silmara? Barrabás era um homem que tinha participado de um motim. Agora aqui para nós tem uma rebelião com vários outros que foram condenados também. Ele tinha participado dessa rebelião e tinham assassinado, tinham matado pessoas, e por isso eles estavam presos. Então Barrabás era um assassino, com toda certeza. E a multidão, induzida pelos principais sacerdotes, começaram a gritar: solta Barrabás! Tenho certeza que todos já viram isso, pelo menos, se não leram na Bíblia, já viram em filmes, né? Amém? Estão comigo? Solta Barrabás! Crucifica-o, Jesus! Solta Barrabás! Crucifica Jesus! Solta Barrabás! Crucifica Jesus! Pilatos já não tendo mais para onde ir, porque os imperadores, os governadores, eles faziam de tudo naquela época, queridos, para agradar a multidão. Eles queriam ganhar o coração do povo. Então, lá sim, funcionava a voz do povo, é a voz de Deus. Amém? Entre aspas. Então, o Pilatos simplesmente falou para a guarda pretoriana, né, que era a guarda de Roma: pega esse Jesus, né, está condenado, está sentenciado. A minha sentença está dita, bati o martelo, né? Leve ele para ser açoitado. Leve ele para ser açoitado. E a condenação de Jesus foi decretada naquele momento. E o que acontece? Como nós falamos agora, a guarda romana, a guarda pretoriana, pega Jesus e levam novamente para dentro do palácio, né, para um local onde os soldados, a tropa de elite, né, a tropa romana se reunia. E levaram Jesus lá para dentro novamente. Para quê, Silmara? O que o Pilatos falou? Levem ele, açoitem ele, né? Era uma das condenações antes do condenado ser crucificado. Ele deveria ser açoitado grandemente. E os soldados levaram Jesus. Ah, você é rei dos judeus? Então tá bom. Só que antes de nós colocarmos em você uma capa, né, da cor de púrpura, que simboliza a realeza, rei dos judeus, rei dos judeus, nós vamos te açoitar, nós vamos te martirizar. Para quem está vindo na escola bíblica, né, nós estamos dando aula do cristianismo, e você está bem por dentro do que é martírio, né? Bater na pessoa violentamente. Existem vários tipos de martírio, e um deles era esse, que foi praticado em Jesus. Os soldados romanos tinham um chicote, a maioria daqui já sabe, mas nós vamos falar para você sentir a história, né? Um chicote de couro. Daí acabava a primeira cordinha lá de couro, tinha várias outras cordinhas de couro mais finas, as quais tinham colocado nelas vários pontos de ossos e também de metais, ou de bronze, né? Então aquilo, quando encostava no condenado, né, e voltava, batia no condenado e voltava, isso por inúmeras vezes. Cada vez que batia no condenado, saía, né, voltava com um pouquinho de couro, de pele, de músculo, e sangue, e ferida. E isso foi constantemente, por não sei quantas vezes. Jesus apanhou. Jesus foi açoitado grandemente, violentamente. Depois que Jesus já estava muito machucado, agora sim, rei dos judeus, agora sim nós vamos colocar em você a tua capa de cor de púrpura, que é a cor da realeza. Colocaram sobre as costas de Jesus uma capa. Não, mas o rei também precisa de uma coroa. Pegaram uma coroa de espinhos, colocaram, empurraram, e nisso entrava na cabeça, no cérebro talvez, né, de Jesus, aqueles espinhos.
causando feridas enormes, causando dores intensas. E ali começaram, né, com uma vara de cana, a bater de novo em Jesus, a bater na cabeça de Jesus com essa vara. Isso diz na palavra do Senhor. É nós que às vezes não prestamos muita atenção quando estamos lendo. E começaram a cuspir na cara do Senhor. E começaram a falar para ele, se curvar diante dele, mas não em adoração, em deboche, em zombaria. Ó Rei dos Judeus, nós te adoramos. E Jesus não abriu a sua boca. Você já passou por algum momento de humilhação na tua vida? Tenho certeza que já. Você conseguiu ficar calado totalmente sem abrir a tua boca? Sabendo que você não era devedora? Sabendo que você era inocente, não era devedor? Jesus não abriu a sua boca. Depois de feito tudo isso, tinha uma lei, era a tradição que o condenado deveria ir com a roupa dele até o local onde ele iria ser crucificado. Então eles arrancaram, as enfermeiras de plantão aí, Aline e Anamir, depois que você está com uma ferida muito grande, a Ana, apesar de que a Aline gosta de uma ferida grande, gente, eles tiraram, né, sobre aquelas, quando eles colocaram a capa sobre Jesus, lógico que a capa tem sangue, lógico que vai grudando, vai secando. Então quando eles arrancaram, sabe, Ana, aquelas enfermeiras bravas, antigas, assim, que não colocam o soro para ficar molinho antes de tirar o curativo, sabe? Que gosta de judiar do paciente, não é aquelas enfermeiras boazinhas. Eles simplesmente arrancaram aquela capa de Jesus. E nisso arrancava couro, arrancava aquelas que começa a secar na pele, né? O sangue. Então, já imaginaram a dor que Jesus sentiu? É muito, nós não vamos entrar aqui em detalhe. Um dia nós pregamos só sobre isso. Mas é muito grande. E eles colocaram, depois de tirar a capa da realeza, depois de terem açoitado, debochado, humilhado, tiraram a capa de Jesus e colocaram a roupa dele. E simplesmente saíram em direção ao Gólgota. Né? Não quero chorar, não vou chorar. Que da casa de Pilatos até o Gólgota, o Monte Caveira, eram mais ou menos em média 1,5 km. Ah, Silmar, 1,5 km é tão pouquinho, eu também acho pouquinho. Eu faço caminhada todo dia, gente. 1,5 km, pastor Elias, pastor Pedro, dá mais ou menos até a Júlia Vanderlei, né? Então, até a igreja ali dos holandeses. 1,5 km, imagina. 5 minutos eu faço, gente. Mas você já imaginou Jesus? Que alguns estudiosos, gente, dizem que já nesse momento ele já não tinha mais força no corpo dele. Não é lá na hora da crucificação. Porque sofrimento na nossa pele. E eu não tive tempo, não quis incomodar a Aline hoje, porque ela estava muito atarefada para perguntar, mas eu tenho certeza que ela teria uma resposta para mim. Porque quando o corpo está com muita dor, com muitos ferimentos, o corpo reage, não reage ali em função da dor? Em função da dor, então você perde a força, não perde? Tem um nome para isso, não tem? Deve ter, com certeza tem. Eu não quis incomodar ela, mas a tua força, a tua energia vai tudo para a dor. Você perde a tua força. Tipo, de você permanecer firme nas tuas pernas. Ele já não tinha mais força. Alguns estudiosos falam que quando Jesus já saiu dali, ele já não tinha mais força. E, gente, 1,5 km, tá? É tão perto. Mas 1,5 km, ferido do jeito que ele estava, carregando uma cruz, que segundo os estudiosos, pesava por volta de 136 quilos. André, Bruno, pastor Pedro, que gostava de uma musculação, sabe o que é isso? Sabe o que eu estou falando, né, André? 136 quilos no ombro, para uma pessoa que está extremamente ferida, é pouco? É pouquinho? É pouquinho, pastor Pedro? É pesado, não é? É muito peso, não é? É muito peso. 136 quilos em média. A cruz que Jesus carregou pesava. E ele saiu carregando aquela cruz pelas ruas de Jerusalém. Ruas de Jerusalém. Para você que já assistiu, eu falo muito em filmes porque eu acho que traz uma certa realidade para nós que nunca estivemos lá em Jerusalém. Né? Aqui, quando eu estou dando aula do cristianismo, eu comento sobre alguns filmes porque faz a gente entender melhor do que nós estamos falando. Então, para você que já assistiu,
A Paixão de Cristo ou qualquer outro filme que fala sobre Jesus, você já viu documentários sobre Jerusalém? Que lá não existem ruas como nós temos aqui. Lá, queridos, são vielas, são becos, tá? Então são ruazinhas estreitas, muito estreitas, como daqui ali, onde Jesus partiu com uma multidão gigantesca, gritando: crucificam, crucificam. Só que nesse dia, né, no dia da comemoração da Páscoa, que era comemorado uma vez por ano, a festa da Páscoa dos judeus, a cidade estava cheia de turistas, cheia de pessoas que nem eram moradores de lá, muito cheia, tinha muita gente. Vamos lá que eu quero ver o que está acontecendo. Muita gente. Você já viu quando acontece alguma coisa, alguma briga numa praça, não enche de gente? Enche de gente, não é verdade? Enche de gente ao redor, um acidente, qualquer coisa que aconteça, o povo vai correndo. O que aconteceu? O que aconteceu? Até a gente vai. Vamos ou não vamos? Vamos. Esse dia teve uma batida na esquina, eu e o Bruno sondando lá no portão, e o Bruno foi de meia e chinelo lá na esquina, né? A gente vai olhar. A gente vai olhar. É uma realidade. E eu não fui porque acho que eu estava de pijama. Ele ficava feio. Mas a gente vai olhar. É do ser humano, curiosidade. É. Mas naquele dia estava passando um certo Simão Cirineu, como nós lemos aqui em Marcos, queridos. E constrangeram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo, que por ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz. Lá na NVI eu preciso ler, porque ela é mais clara. Diz assim: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e Rufo, passava por ali. Chegando do campo, eles o forçaram a carregar a cruz. Se nós abrir lá na King James, diz assim: e ocorreu que um certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e Rufo, passava por ali vindo do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. E aí, nós olhamos a palavra aqui no início. O constrangeram na revista corrigida e o forçaram. E eu fui procurar o que é isso, segundo a tradução de Strong, que é um tradutor bíblico, que trabalha com traduções do hebraico e grego e tal. A palavra forçaram ou constrangeram, ela está em a tradução dela cai como se ela estivesse obrigando a pessoa a fazer algo. E eu me lembrei, né, lá do Mateus 5,41, que eu vou abrir para você. Mateus 5,41, que diz assim: Mateus é o sermão do monte, né, da montanha. Mateus 5. Então Jesus, no sermão da montanha, disse o quê? E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Ah, estão te obrigando a fazer alguma coisa? Se você vir um pouquinho mais para frente, ele diz assim: eu porém vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece a esquerda também. Ou quiser pleitear contigo e tirar da tua vestimenta, larga também a capa. Querem levar tua vestimenta? Dê a capa também, dê tudo. Dê tudo. Ah, estão te obrigando a caminhar 1 milha? Caminhe 2. Caminhe 2. Faça. Estão te obrigando? Faça. Sermão da montanha. Constrangeram um certo Simão Cirineu. Quem tem Bíblia, revista corrigida, e erga a mão. Quando diz lá na capa da Bíblia, ou na primeira página ali, diz RC de Almeida, revista corrigida. É igual a minha que eu estou pregando aqui. A revista corrigida, gente, talvez a revista atualizada eu não fui olhar, mas talvez também está mais ou menos assim. Ela não tem vírgula. Ela fala assim: constrangeram um certo Simão Cirineu, vírgula. Então quem lê na revista corrigida vai pensar que Simão Cirineu é assim: Pedro Marcondes, Mafalda Fernandes Marcondes, Solane Teixeira, tem que falar os nomes que eu conheço, Ana Cláudia Carzino, Anamir Moreira, estão entendendo?
Na Bíblia, Revista Corrigida, se você ler, por isso que você pode pensar assim, por que você fica trazendo a tradução aí, só para desaparecer? Não! Porque quem estuda a palavra tem que ter pelo menos 3 Bíblia com 3 traduções, para você entender o que a palavra está querendo falar. Então, talvez eu traga aqui para vocês aprenderem, que é por aí. Se quer entender a palavra, vai por aí. Então, quem lê na Revista Corrigida vai pensar que Simão Cirineu era o sobrenome dele, Simão Cirineu. Simão Cirineu, tá? Só que não é um sobrenome. Não é um sobrenome. Porque se nós vamos lá para a NVI, o que eu acabei de ler aqui? Certo homem de Cirene, vírgula, chamado Simão, vírgula, pai de Alexandre e Rufo. Então, o que era Cirene? Você já entendeu. A cidade que ele morava. Que ele era natural de Cirene. Tá, Silmara, por que você está falando isso? Porque nós precisamos entender o que esse homem estava fazendo naquele lugar, naquela hora, naquele dia. Aí que você vê que o nosso Deus não erra, ele não chega atrasado, ele não chega adiantado, ele não chega na hora errada. Glória a Deus. O nosso Deus está no controle de todas as coisas nas suas mãos. Então o Simão, que vinha de Cirene, o Simão simplesmente, queridos, ele tinha percorrido por volta, porque fazendo as minhas pesquisas lá, alguns livros e alguns lugares na internet vai dizer para você que de Jerusalém a Cirene dava mais ou menos 1.250 quilômetros a 1.600 quilômetros. Em janeiro, eu, Aline e a Ana fomos para Belo Horizonte, em Minas Gerais. Nós percorremos 1.100 quilômetros de carro para ir e 1.100 quilômetros de carro para voltar. 1.100 quilômetros numa média dos 100 quilômetros por hora, Aline. Nós levamos 15 horas de viagem, fazendo 2 paradas. Uma para almoço, outra para café. Dirigindo de 3 horas e meia, 4 horas, revezando com a Aline sem parar. Para conseguir chegar lá em 15 horas de viagem. Tá, nós estávamos de carro. Agora nós estamos falando de uma pessoa que viveu há 2.000 anos atrás, que precisava chegar por um motivo honroso em Jerusalém no dia da Páscoa para um objetivo que ele tinha. E ele percorreu 1.250 quilômetros. Vamos no menor, porque tem alguns historiadores que falam que foi até 1.600 quilômetros. Nós não vamos lá no Oriente Médio medir, né? Tá, no Oriente Médio passando para a África, né? Você já vai entender por quê. Aonde se localizava a tal da cidade de Cirene? Ela se localizava no norte da África do Norte, entenderam? Então a Cirene se localizava no norte da África do Norte. Amém? Tá, Silmara. E o que ele estava fazendo lá? O que esse homem estava fazendo lá? Queridos, essa cidade, para você entender um pouquinho melhor, que nós vamos falar, porque eu preciso falar isso, por volta de mais ou menos, Cirene era o nome da região da cidade na época de Jesus, mas por volta de mais ou menos 630 anos AC, antes de Cristo, Cirene ela foi tomada pelos gregos. Amém? Estão comigo? Tá, 630 anos antes. Em 94 anos antes de Cristo, vocês sabem que aqui na aula do cristianismo, né, por isso que eu falo, venho na aula, ó, eu estou aprendendo isso aqui, porque eu estou dando aula para vocês. Em 94 antes de Cristo, Roma, vocês sabem que os imperadores romanos queriam tudo para eles. Então, em 94 antes de Cristo, o governador, um dos imperadores romanos, chamado Ptolomeu, ou Ptolemeu, em algumas traduções, ele invadiu Cirene, que era governada pelos gregos, e tomou esse local. Então, quem governava Cirene eram os romanos. Então, Simão conhecia a maneira com que a guarda pretoriana, a guarda romana, agia em relação às pessoas. Mandava, tinha que fazer. Amém? Estão comigo? Estão entendendo? Amém? E só que vocês sabem que quando a gente começa a fuçar, vai aparecendo mais coisa.
Nós falamos 630 anos. E eu estava tentando descobrir quem era Simão. E que tentando descobrir quem era Simão, por que ele estava em Jerusalém, de que descendência ele vinha. E presta atenção, o nome dele era um nome comum. Vá prestando atenção aí. Eu descubro que há quase 930, mais ou menos, 960 anos antes de Cristo, lá em 1 Reis 10, você sabe do que eu vou falar, houve uma rainha de Sabá, não houve? Que ouviu falar do rei Salomão, judeu, povo escolhido por Deus, das riquezas, da sabedoria de Salomão, e ficou muito curiosa. E era uma rainha muito rica. Era uma rainha muito rica, gente, de um povo que só as mulheres governavam. Sabá, só as mulheres, só tinha rainha, tinha rei. E ela ficou curiosa e ela foi conhecer Salomão. E contam os historiadores judeus, então é uma informação confiável, que a rainha de Sabá, se você quiser ler a história dela lá, guarda na tua mente aí, quem não trouxe caneta, 1 Reis 10, ela teve um relacionamento com Salomão. E desse relacionamento com Salomão, houve uma descendência, a qual gerou o povo etíope, que era o povo de cor de pele escura. E nós estamos falando do norte da África, do norte, que hoje na nossa atualidade é a Líbia. Lugar de onde vêm pessoas morenas. Por isso que eu coloquei aquela foto lá, para quem prestou atenção. Então, por que você está falando tudo isso, Silmar? Porque o nosso Simãozinho aqui, queridos, segundo os historiadores judeus, confirmam que ele era descendente da rainha de Sabá com Salomão. Silmar, você pode confirmar isso? Até pelo nome dele. Porque Simão era um nome hebraico. Era um nome que só os judeus tinham. Está cheio de Simão na Bíblia, não está? Simão Pedro, Simão o mago, está cheio de Simão. E Simão era um nome que os judeus eram acostumados a dar para seus filhos. Fui procurar lá, né? Simão era um nome hebraico, né? Que traduzindo seria Shuás, que significa negro. Então Shuás significa negro. E tem uma outra vertente lá, Shimon, que é da origem de Chamá, que significa o quê? Ele ouviu. Isso eu quero que você guarde. Amém? Então guarda aí na tua caixinha da memória. Simão, ele ouviu. Simão, para resumir aqui, tudo que eu falei em outras línguas aqui, você vai guardar Simão. Significado de Simão, ele ouviu. Qual que é o significado de Simão? Ele ouviu. Eles são muito inteligentes. Então Simão era sim um judeu. Por que, Simão? Mas também, eu quero ter certeza disso. Como que você pode confirmar isso? O que um homem viaja 1.200 a 1.300, 400, 500, 600, sei lá o quê, quilômetros, há 2.000 anos atrás, que ele demorou meses. Ele não demorou uma semana. Ele demorou meses para chegar em Jerusalém, enfrentando frio terrível, temperaturas baixas, que vocês sabem que durante a noite é muito frio no deserto, e durante o dia é muito calor, e tem as tempestades de areia pelo deserto. Então ele enfrentou muita adversidade para chegar em Jerusalém para a festa da Páscoa. Por que, Silmara, que ele tinha que ir? Porque obrigatoriamente, pela tradição judaica, todo judeu deveria ir pelo menos uma vez na vida para Jerusalém fazer um sacrifício e adorar o Senhor. E essa uma vez na vida ele poderia até escolher: ou ele iria na festa da Páscoa, ou ele iria na festa do Pentecoste, ou ele iria na festa do Tabernáculo. E Simão, à medida do acaso, existe acaso, escolheu estar na festa da Páscoa. E ele estava assim, se preparando para fazer o sacrifício dele. Ele precisava. Ele tinha, quando nós lemos ali, queridos,
Alexandre e Rufo. Quem tem filhos tem? Quem tem filhos tem? A maioria? Esposa? Não é verdade? Ele tinha uma família. Ele tinha deixado lá em Cirene uma família judaica que precisava daquilo que ele tinha ido buscar. Porque existia na tradição que todo homem que deveria ir pelo menos uma vez na vida para Jerusalém fazer seu sacrifício, tinha todo um ritual. E qual que era esse ritual, Silmar? Os homens, porque só entrava homem no templo, eles deveriam colocar uma veste de linho fino, branco, comprar um cordeirinho sem defeito, sem mancha, e ir fazer seu sacrifício. Amém? Estão entendendo? E eles tinham que parar na porta do templo, vinha lá os sacerdotes, verificavam de ponta a ponta a veste daquele homem que haveria de fazer o sacrifício lá dentro do templo, e olhavam, mandavam eles rodear ali talvez, verificavam se a veste não tinha mancha nenhuma, pegavam o cordeirinho, verificavam o cordeirinho se não tinha mancha nem defeito, estava tudo perfeitinho, estava tudo limpinho, mandavam entrar no templo. Chegando aos sacerdotes, entregavam o cordeirinho aos sacerdotes. O sacerdote pegava, que judiação, né, a jugular, tinha que cortar a jugular do cordeirinho, né? Para quem tem curiosidade, isso é tradição, era tradição, isso aí está escrito lá no Velho Testamento, lá nas leis, né? Ele cortava a jugular do cordeirinho, pegava o cordeirinho pelas patas e dava 7 voltas, espirrando o sangue do cordeirinho. Por quê, Silmar? Você já vai entender. Espirrava um tanto de sangue do cordeirinho, mas era muita gente. E todos os homens que estavam lá tinham que voltar como Cirineu para sua casa, com a sua veste, pelo menos com uma gota do sangue do cordeiro. Esse era o troféu, simbolizando o perdão dos pecados, não só dele, mas de toda a sua família. Então Simão Cirineu tinha deixado uma família inteira na expectativa, a mais de 1.200 quilômetros de distância, há meses longe de casa. Ele tinha que voltar com uma resposta, ele tinha que voltar com o troféu, que era pelo menos uma gota de sangue. Não satisfeito, não foram todos que conseguiram uma gota de sangue na veste. O sacerdote pegava uma planta que se chamava esopo e mergulhava no sangue do cordeiro. Aí sim espirrava, porque era essa planta chamada esopo, ela era tipo uma esponja, então ela sugava. Se você quiser ver lá em Salmos 51, versículo 7, quando Davi vai confessar o seu pecado para Deus, o pecado de adultério dele com Betseba, ele fala isso, 51:7, purifica-me com esopo, para que eu me torne puro. Amém? Então era uma tradição do povo judeu, e ele espirrava. Eu tinha que sair dali com uma gota pelo menos de sangue manchado na minha veste. Gente, a palavra de Deus, como eu sempre falo, ela não tem uma vírgula à toa dentro da Bíblia. Ela não tem uma vírgula à toa dentro da Bíblia. E ali fala que o Simão Cirineu, ele estava vindo do campo. Peraí, mas não estou entendendo mais nada. Explique que eu não estou entendendo mais nada. Gente, quando uma pessoa ia para Jerusalém, numa época dessa, que Jesus já tinha se irado lá no templo, mandado os vendedores, expulsado os vendedores, porque eles se aproveitavam dessa época, porque eles vendiam pombos, vendiam cordeiros, eles se aproveitavam, o comércio ficava igual os gideões missionários lá, né? Tudo muito caro. O povo ganhava dinheiro nas costas dos crentes, né? E o que acontecia? Era tudo muito caro. Ele veio de lá, ele não ia ficar posando na rua, ele tinha que dormir num hotel. Ele tinha que se hospedar, ele tinha que se alimentar. Então ele fez uma viagem muito longa. Creio eu que Simão tinha que pagar o seu hotel, tinha que se alimentar. Ele tinha viajado por muitos meses, ele precisava de uma renda extra. Se a palavra de Deus, ele não falou Simão chegando do deserto,
Simão chegando da estrada que vinha de Cirene, se a palavra do Senhor falou, ele estava vindo do campo. Na minha maneira de ver pelo Espírito Santo, ele estava vindo do trabalho. Ele estava fazendo um bico para poder se manter nos dias de festa na Páscoa. Ele estava fazendo um bico. E o que acontece? Quem está fazendo bico, quem está trabalhando no campo, gente, não está com a veste muito bonitinha. Eu creio que antes do pôr do sol, Simão estava indo talvez para onde ele estava se hospedando, para ir colocar a sua veste de linho fino, para poder pegar o seu cordeirinho, talvez pagar o cordeirinho para o sacrifício com a renda daquele trabalho, e ia antes do pôr do sol fazer o seu sacrifício no templo. Mas naquele dia, as programações do Simão Cireneu não deram muito certo. O roteiro que ele havia programado para a sua vida não deu muito de acordo com aquilo que ele havia projetado para a vida dele. Porque ele sai das ruelas, nos becos de Jerusalém, e vê uma multidão gritando, zombando, um movimento muito grande. E lógico que ele ficou curioso e foi se aproximar para ver o que estava acontecendo. E quando ele se aproxima, ele vê um homem caído no chão. E mais do que depressa, um dos soldados romanos pega ele. Por que, Silmar? Por que você acha que foi ele? Porque ele era morenão e talvez fosse um homem forte? Queridos, acredito eu, porque nós estamos falando aqui de mais de 2000 anos. 1963 também faz parte da minha aula de cristianismo. Para o final, 1963, Martin Luther King Jr. Já ouviram falar dele, né? Um pastor batista, ativista político. Ele se levanta, né, como um líder e promove uma marcha até Washington. Em defesa de quem? Ele era um homem negro. 1963. Tem bastante gente que nasceu nessa década. Bastante, eu sei. Vou pedir para levantar a mão para vocês não ficarem com vergonha. Porque eu sou de 75. Ai. Vocês não contaram a idade de vocês, né, Ana Mir? Um pouquinho mais nova, gente. Né? Ele levantou-se como um líder para defender os direitos civis dos negros nos Estados Unidos naquela época. Ele conseguiu, ele foi assassinado, mas ele conseguiu. Ele conseguiu, porque ele dizia assim: minhas filhas, meus filhos, eles não vão ser julgados pela cor da pele deles, eles vão ser julgados pelo caráter deles. Pode até julgar meus filhos, mas pelo caráter, não pela cor da pele. E ele começou essa revolta dentro dele por causa de uma situação dentro de um ônibus. É muito linda a história, mas não vamos entrar aqui. Venha na minha próxima aula que você tem que saber. Né? Se em 1963 os negros eram perseguidos, há 2000 anos atrás, você vai querer vir e dizer que eu estou criando heresia dentro da Bíblia e falar que talvez o romano, a guarda pretoriana, escolheu Simão para ele ser negro? Venha para cima de mim então. Eu acredito que talvez, não estou afirmando 100%, por causa dele ser negro, ele foi escolhido para carregar a cruz. Se em 1963 havia perseguição ainda, por que não há 2000 anos atrás? Só que Jesus não olha a aparência. Jesus olha o coração. Jesus sabia, porque a palavra do Senhor nos diz: não foi eu que escolhi a vós. Não foi você que me escolheu, eu escolhi a vós. Então você acha que o Espírito Santo não estava por trás daquele guarda romano? Você acha que Deus perdeu o controle de uma pessoa que não ia marcar história? E além dele ter marcado história, no momento mais sublime da história de todas as épocas, que é a ida, digamos assim, para o Gólgota, para o Calvário. Deus olha para o coração. Deus havia visto o sacrifício daquele homem. Viajado por quantos meses? Era importante demais aquilo para ele.
E eu acredito, queridos, eu não li em livro nenhum isso, mas eu acredito pelo Espírito, que ele não havia colocado as vestes dele ainda para ir para o templo. Sabe por que eu acredito pelo Espírito isso? Porque a partir dali, houve um marco na história. O antes e o depois. O divisor de águas. A, descer. Antes, as pessoas talvez olhassem os sacerdotes. Para você entrar no templo, você tinha que estar com as vestes brancas, com veste de linho fino, estereótipo. O estereótipo perfeito, a aparência. Mas a partir dali, onde a história é dividida, eu tenho certeza pelo Espírito que ele estava com as vestes do campo rasgado, sujo. Porque Deus não olha para a aparência. Deus olhou para o coração daquele homem e disse assim: eu vou marcar a história desse Simão, sim. E eu vou marcar tanto que não é só ele que vai ficar registrado na minha palavra. Os filhos dele também ficarão. Eu tenho certeza disso. Que ele estava com as vestes sujas, maltrapilhas. Não estava ainda preparado para ir para o templo. E aquele homem que veio buscar o perdão dos pecados dele e da sua família, que queria entrar no templo para conseguir com que sua veste tivesse pelo menos uma gota do sangue do Cordeiro, teve o prazer, eu acho que vocês não estão entendendo, de carregar aquela cruz que estava com muito sangue de Jesus. Então, quando ele olha para os olhos de Jesus caído no chão, aquele olhar meigo, aquele olhar que não precisava abrir a boca, eu tenho certeza que quando ele estava de longe, olhando aquela multidão, ele não sabia quem era aquele condenado. Quando ele foi se aproximando, talvez empurrado pelos soldados romanos, ele pensou: o que eu tenho a ver com isso? Eu tenho um objetivo, eu tenho alvo. Mas quando Jesus levanta e olha dentro dos olhos dele, ele lembra da história do Messias que viria para salvar o povo judeu. E eu tenho certeza que o olhar meigo e puro de Jesus convenceu o coração. Quando ele pegou aquela cruz, ele já sabia quem era ele. Eu tenho certeza que ele carregou não sei quantos metros. Ele carregou aquela cruz, não sei. A palavra do Senhor não fala. Ele foi falando: eu vim aqui atrás de uma gota, de um cordeiro que seria sacrificado no animal. Mas eu vou levar para minha família a minha veste totalmente encharcada do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não levou uma veste com uma gota. Ele levou a sua veste encharcada do sangue do próprio Cordeiro. Do próprio Cordeiro. E queridos, a palavra do Senhor essa noite para você é o seguinte: eu quero que você agora se coloque no lugar de Simão Sirineu. Por quê, Silmar? Por quê? Porque Simão tinha um propósito, Simão tinha um roteiro, Simão tinha um objetivo em Jerusalém. E muitas vezes eu e você temos os nossos sonhos, temos os nossos objetivos, temos os nossos propósitos, temos os nossos planos. E algumas coisas acontecem na nossa caminhada. Algumas pessoas são colocadas por Deus no nosso caminho para testar o nosso coração. Porque, queridos, nós falamos de multidão. Se você for acompanhar com o meu raciocínio, você vai concordar comigo que pelo menos, no mínimo, Jesus já havia profetizado. Sim, Pedro negou Jesus 3 vezes e estava passando de largo, de longe, assistindo de longe o que estava acontecendo. Eu pergunto para você: cadê Pedro? Cadê João? Cadê Tiago, que deitavam no ombro de Jesus nesse momento? Meu Deus, você vai procurar, não fala de ninguém nesse momento. Cadê? Cadê Matias? Cadê Bartolomeu? Cadê Tiago? Cadê Tomé? Ah, sim! Cadê os coxos que foram curados? Podiam estar lá
Jesus, amigo de Jesus, que Jesus ressuscitou. Cadê os 10 leprosos? Não tinha pelo menos um? Ninguém, gente, ninguém. Então não adianta você receber o milagre. E na hora que Jesus mais quer usar a tua vida, você carpia a mula, vamos dizer assim. Não adianta. Porque o que nós estamos, se tivesse que colocar o nome dessa mensagem, nós poderíamos colocar ajudando a carregar a cruz do próximo, né? Nós, os carregadores de cruz. É para isso que Deus tem nos chamado. E muitas vezes Deus tem colocado pessoas no teu caminho para você ajudar de uma forma ou de outra. Eu não sei qual forma, você deve saber, mas nós não queremos, porque nós pensamos: eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas programações, eu sonhei em fazer aquela faculdade, não, agora eu tenho que cuidar de mim, depois que eu me aposentar eu faço isso sim. Eu não vou mudar a minha escala aqui. Eu não vou mudar o meu roteiro. Não! Eu não vou mudar as minhas programações para ajudar aquela pessoa, para ir visitar aquela pessoa, para dar a mão para aquela pessoa, para ajudar aquela pessoa a carregar a cruz. Eu não vou mudar o meu roteiro. Agora eu quero que você lembre que o Simão Sirineu tinha um roteiro, tinha uma programação, tinha um objetivo, tinha uma família que ele precisava dar satisfação. Quantas vezes Deus não pede algo para você, que você sabe que a tua família vai te julgar, porque esperam outra coisa de você, mas lá no teu íntimo, você sabe que é Deus, você sabe que você vai ser julgado, você sabe que a tua família espera outra coisa de você. A tua família não espera que você talvez tenha que sair do trabalho. A tua família não espera, talvez, que você, sei lá, se Deus pedir para você largar a tua faculdade. Não estou falando para fazerem isso, não coloque palavra na minha boca. A tua família não espera que você vire crente. A tua família não é decepção. Nós estamos esperando aqui você como resultado. Simão, é um troféu. É a gota de sangue na tua veste. A tua família não espera que você chegue lá com uma outra notícia. Não, minha esposa. Não, Alexandre. Não, Rufo. Eu estava indo trocar de roupa na hospedaria, mas simplesmente a guarda pretoriana me parou e me fez carregar a cruz daquele homem. O teu destino está, eu digo isso com toda certeza, porque eu tenho pedido para Deus: eu não quero pregar o que eu não vivo. Eu não quero pregar o que eu não vivo. E eu já achava que o meu ministério era cantar, porque como todos vocês sabem aqui, eu canto desde criança. Pastor Elisa ali é prova, ficava sondando a gente cantar nas portas lá, né, pastor? E eu achava que o meu ministério era cantar. Quando o Espírito Santo me impulsionou a pregar a palavra dele, eu achava: agora sim, o meu ministério está completo. Eu vou cantar e pregar. Quem que não quer isso? Cantar e pregar. E eu confesso para vocês que hoje eu descobri que não adianta nada você cantar, não adianta nada você pregar excelentemente bem, se você não carregar a cruz de alguém. Não adianta nada, queridos. Nada. É em vão. É subir aqui com uma carcaça e falar o que eu não vivo, o que os outros viveram. Eu não quero pregar só o que os outros viveram. Eu penso, comento com a Ana que tem muita coisa guardada dentro de mim, que eu não posso falar hoje, porque eu sei que é para outras pessoas que eu vou falar. Muita coisa, porque há tempo para todas as coisas. E agora eu quero que o Espírito Santo, você vai fechar o teu olho. Eu quero que todos fechem os olhos. Todos fechem os olhos neste momento. Não fique sondando com curiosidade.
Eu quero que você pense pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai trazer na tua memória. Porque as pessoas que você vai ajudar a carregar a tua cruz, elas estão, na maioria das vezes, na maior parte do tempo que você passa em algum lugar. Eu quero que você lembre nesse momento, durante as 24 horas do teu dia, qual que é o lugar que você passa mais tempo durante o teu dia. Você transportou para lá, você teletransportou para lá. Agora o Espírito Santo vai trazer na tua memória 3 pessoas que estão passando por alguma dificuldade, por algum problema, estão com depressão, estão enfermas, estão com problemas com o marido, estão com problemas em casa. O Espírito Santo vai trazer na tua memória 3 pessoas que de alguma forma chegou aos teus ouvidos, ou por elas mesmas, ou você soube por alguma terceira pessoa, que essa pessoa que convive com você, a maior parte do dia, está passando. 3 pessoas que têm problema. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já trouxe na tua memória. Já trouxe na tua memória. Então agora você pode abrir teu olho. Cadê a pregadora? A pregadora está aqui atrás, dizendo para você, Claudete, como Jesus olhou dentro dos olhos de Cirineu. E Cirineu teve certeza que aquele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero dizer para você que essas 3 pessoas são tua responsabilidade. É tua. Deus colocou na tua mão essas 3 pessoas. Assim como você, Bruno. Essas 3 pessoas que veio na tua memória são responsabilidade tua. Não adianta querer terceirizar. Já viu falar? A gente quer terceirizar, né? Ah, Bruno, eu estou passando por este. Tem uma pessoa com câncer lá em casa. Tá, não se preocupe, eu vou contar para o pastor Pedro e ele vai orar lá na tua casa. Sabe o que se chama isso? Terceirização do que Deus colocou na tua mão para fazer. Então, não vamos terceirizar o que Deus colocou na nossa mão. As 3 pessoas. O André deve ter umas 12 na guarda pretoriana dele lá em Campo Largo. Essas 3 pessoas, André, olhando dentro do meu olho, igual Jesus fez com o Cirineu, são responsabilidade tua. Amém? Amém? Rosana, você também tem 3 pessoas que Deus tem colocado em teu caminho. E talvez você tenha dito assim para ele: eu não posso, eu não sei falar, eu sou tão pequena, Senhor. E Ele manda te dizer nessa noite que Ele tem te trazido para perto dele e você tem tentado escapar. Tem tentado escapar. Mas nessa noite Ele diz: eu não te trouxe para ser envergonhada. Eu quero te honrar. Mas eu não posso enquanto você não me deixar entrar por inteira na tua vida. Inteiro eu quero você sem reserva. Achou que eu ia passar de largo, né? Mário, tão novinho. Cheguei agora, ela não vai falar comigo. E eu não vou falar com você. Mas o Espírito Santo de Deus tem um recado para você nessa noite. E eu não, Samara não tem nada para te oferecer. Mas Deus tem. Tão novinho, cheguei agora e só estou assistindo. Só quero aprender. Então essa noite Ele diz para você: Oricando ela mais me andará, se canto ela mais me andará. Oh, se canto ela mais me andará. Oh, quanto desprezo, filho. Talvez você não entenda o que está acontecendo, mas eu digo a ti essa noite: todo esse desprezo, toda essa dor, eu restituirei em alegria, em honra, em prosperidade. Tu és o
pessoas olharão para ti e não compreenderão o que farei na tua vida. És para mim joia rara, escolhido, separado. Tenho grandes coisas. Ainda nem começou. Continua ouvindo a minha palavra. Ouve e pratica, e verás o que farei. Mas se eu falar de Alexandre Rufo bem rápido aqui, você vai ficar morrendo de curiosidade, né? Eu vou pular duas coisas aqui extremamente importantes, mas como eu falei que eu ia falar de Alexandre Rufo, eu vou falar, né? Pulo aqui duas passagenzinhas bíblicas que seria interessante, mas deixamos. E o que acontece com... Por que Alexandre Rufo ali? Por que Marcos tinha que citar os dois filhos? Né? Se você abrir a palavra do Senhor lá em... Gente, eu só quero que você leia lá na tua casa, para não passar muito batido. Mateus 11, 28. Né? Ali Simão troca a religiosidade pela graça. Né? É incrível, sabe? Ver a grandeza do agir de Deus naquele momento. Né? Ele foi por causa da religião, por causa da lei, e foi um marco para a vida de Simão Cirineu. Né? Em Lucas 9, 23, onde a palavra do Senhor fala sobre renúncia. Né? Que, se for ver mais ou menos o que eu já falei aqui, né? É necessário. Vinde a mim. Né? Você vai ter que carregar a tua cruz. Né? Quem quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, vai ganhar. Então, o evangelho é feito de renúncia, querido. Isso está escrito lá em Lucas 9, 23. Queridos, não existe evangelho sem renúncia. Jesus é a primícia desse ensinamento. Ele deixou a sua glória, o seu trono, para passar por tudo que nós já falamos aqui, que eu não vou falar de novo. Não existe evangelho sem renúncia. Deus sempre vai pedir alguma coisa para você. Quando Jesus foi chamar os discípulos, Pedro não deixou as redes, não deixou o barco. Eliseu, quando Elias jogou a capa, ele teve que deixar os seus pais, teve que deixar a lavoura que ele cuidava, que era o trabalho dele, era o sustento dele. Mateus não teve que deixar o seu trabalho, teve que renunciar, teve que deixar. Então eu digo para você, ministério que é ministério, sempre terá que deixar alguma coisa para trás. Nossa, como aquela pessoa é usada por Deus. Nossa, quanta cura, quanto milagre, quanto poder. Vá ver a vida da pessoa. Às vezes até meio vestidinho muito bem, né, com cabelão, com uma maquiagem legal, né, chega até com carrão da campanha, vem de avião particular. Você olha, nossa, como eu queria ser assim. Vá ver as renúncias lá atrás. Vá vasculhar a historinha da pessoa. E ministério poderoso, eu falo isso com temor e tremor, tem que ter renúncia. Então eu digo para vocês todos que estão aí, se você não deixar alguma coisa, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Tuas palavras não terão poder. Evangelho é renúncia. Então, para nós terminar com aqui o Alexandre com Rufus, né, nós vamos ler lá em Atos 19, 33. Atos 19, 33. Só para nós fechar. Diz assim. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, mais uma confirmação
que Simão Cireneu era judeu. Se ele era filho, ele era judeu. Todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é Artemis dos Efésios. Eu não vou entrar nessa passagem aqui porque é só para você saber que ele está na Bíblia. E nós vamos lá para Romanos 16, 13. Romanos 16, 13. Diz assim: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe minha também, que tem sido mãe também para mim. Como nós lemos agora em Atos, agora nós estamos lendo Romanos, é Paulo falando. Então Paulo falando, saúdem, é uma carta de despedida aqui. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe. Então Simão Cireneu tinha uma esposa que tem sido mãe também para mim. Então ele está se despedindo da família de Rufo, se despede da mãe, que com certeza hospedou ele, fez comidinha para ele, porque ele falou, não é, eu estou colocando heresia aqui, você viu, que ele falou que tem sido mãe para mim também, né? Ele era muito bem hospedado quando ele ia na casa de Rufo. Com certeza o nosso amigo Simão Cireneu já havia falecido aqui, senão acredito eu que Paulo estaria se despedindo de Cireneu, de Simão também, né? E lá em 1 Timóteo 1,19, 1 Timóteo 1,19 diz assim: mantendo a fé e a boa consciência, Paulo novamente falando para Timóteo, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. E lá em 2 Timóteo 4,14 diz assim: Alexandre, o ferreiro, ou no caso o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Que conclusão que nós chegamos aqui? Que Alexandre e Rufo eram filhos de Simão, mas, se você for retroceder na história, você vai observar que Simão se mudou de Cirene para Jerusalém, talvez, ou a região ali. Eu não posso afirmar onde que ele morava, mas que ele veio depois do que aconteceu, dele ter carregado a cruz, a vida dele mudou. Então eu digo para você, se você carregar a cruz do teu irmão, a tua vida não será mais a mesma. Até nessa idade Deus pode te mudar. Ah, mas eu nasci aqui, né? Eu cresci aqui. Tá. Se você teve um encontro com a cruz, carregou a cruz de alguém, até dessa idade Deus pode te mudar para cumprir os propósitos dele na tua vida e na vida da tua família. Na vida da tua família. Só que Rufo, olha o elogio que Paulo dá a Rufo: eleito do Senhor, escolhido do Senhor. A tua mãe também, eu considero minha. Ele era um tremendo de um discípulo, de um aluno de Paulo. Obedecia a palavra e pregava a palavra, creio eu. Ele estava ali, citado com os demais. E por que Alexandre foi? Em 1 Timóteo, 2 Timóteo foi falado coisas tão cruéis de Alexandre. Paulo deixa claro que ele era uma pessoa que murmurava. Palavras que saíam da boca dele não agradavam a Deus. E Paulo chegou a dizer: eu entrego a Satanás. E por que você vai terminar a palavra com isso, seu amado? Só para dizer uma coisa para você: que ainda existe uma cruz. Você não vai estar sempre de boa na lagoa. Talvez, como eu falei, não posso confirmar e afirmar, Simão já tinha morrido. Um filho optou em servir a Deus e seguir os passos de Paulo. Outro estava tão endemoniado, digamos assim, que estava atrapalhando Paulo na sua missão. Atrapalhando Paulo com a sua boca na sua missão. Acredito eu que em nome de Jesus, creio, que houve tempo para esse abençoado aqui buscar a Deus e se consertar, quando ele soube que Paulo já tinha entregado ele na mão de Satanás. É só para você saber, querido, que nem sempre tudo
sempre as coisas serão tudo como você quer. Ah, não, porque depois disso, vai estar tudo bem na minha vida, e daí, não sei o quê, depois que me aposentar, né? Não! Se hoje você tem um problema, amanhã você vai ter outro. Se hoje você está passando por uma aprovação, venceu, buscou, glória a Deus, aleluia, cresceu, aprendeu com aquilo, amanhã vai ter outra aprovação. Enquanto você respirar na face dessa terra, você vai ter aprovação. Isso é o evangelho do Senhor Jesus. Alexandre e Rufo. Nós vamos para Tiago 1:27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Não precisa mais nada para você. Simara, o que eu posso tirar de toda essa pregação? Só isso aqui. A religião, se você não guardou nada do que eu falar e guardar isso aqui, ok, valeu, vai embora na paz. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Eu posso até, Deus manda não acrescentar, mas eu sei que não vai ficar bravo comigo. Cuidar dos órfãos e das viúvas e dos doentes. Cuide deles, se preocupe, carregue a cruz de alguém, por favor, de uma dessas 3 pessoas que Deus, o Espírito Santo, trouxe na tua memória. Carregue a cruz, comece com uma, pelo menos, apenas uma, daí vá para a segunda, se acha que vai ficar muito pesado para você, das suas dificuldades, e não se deixe corromper pelo mundo. Só isso. Simara, o que eu faço para agradar a Deus? Só isso. Carregue a cruz de alguém e não se deixe corromper pelas coisas do mundo. Amém? Então aplauda o nome do Senhor.